Mas afinal, João, Pedro e Tiago estavam juntos com Jesus. Por que Moisés e Elias estavam lá conversando com ele também? Olá, tudo bem? Meu nome é Thalia Rodrigues. Se você ainda não me conhece, seja muito mais do que bem-vindo ao meu canal. Aqui neste quadro eu falo sobre espiritualidade, doutrina, curiosidades e vários assuntos relacionados à fé católica. E hoje eu trouxe uma curiosidade que talvez muitos de vocês não tenham parado para pensar. Por que Moisés, Elias e Jesus estavam juntos na transfiguração? Nós sabemos que a transfiguração é um dos mistérios do terço luminoso, que nós meditamos todos juntos na quinta-feira. A transfiguração foi um evento singular, em que Jesus aparece radiante em glória. Nós podemos ver que a transfiguração é minuciosamente descrita nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós podemos ver também detalhes deste evento singular na segunda epístola de Pedro. De acordo também com alguns estudiosos, teólogos, ela é descrita de forma minuciosa no Evangelho de João. Nós vimos a sua glória, a glória do seu Filho único, sendo João um dos 3 apóstolos que também testemunhou este milagre. A transfiguração é um dos 5 marcos mais importantes da vida de Jesus, ao lado do seu batismo, crucificação, ressurreição e ascensão ao céu, sendo o momento em que a natureza divina de Jesus se manifesta sobre a sua natureza humana. Mas afinal, João, Pedro e Tiago estavam juntos com Jesus. Por que Moisés e Elias estavam lá conversando com ele também? Nós podemos, de alguma forma, facilmente entender a presença de Moisés. Por um lado, a transfiguração acontece depois que Jesus alimenta uma multidão que estava faminta, multiplicando assim os pães e os peixes. Esse episódio nos recorda os israelitas sendo alimentados com maná, enquanto eles eram liderados por Moisés no deserto. Além disso, o livro do Êxodo 34, 29 e 35 nos diz que quando Moisés desceu do Sinai com os 10 mandamentos, o seu rosto estava radiante. Assim também como o rosto de Jesus brilhou como o sol na transfiguração. Esses paralelos certamente são profundos e muito significativos para os autores do Evangelho e também para os primeiros cristãos. Mas, gente, há ainda um detalhe muito interessante aqui. O Evangelho de Lucas 9, 28, 36 acrescenta que Jesus, Moisés e Elias estava falando sobre a sua partida, que quer dizer, sobre a morte de Cristo, que se cumpriria, que aconteceria lá em Jerusalém. A palavra grega que Lucas usa para a palavra partida no original é êxodos. Vocês sacaram a semelhança? Uma alusão óbvia ao êxodo de Moisés no Egito. Aqui, o autor ele está oferecendo uma leitura muito clara da história da salvação, como indo da libertação de Moisés até aquela que foi oferecida por Jesus. Mas tudo bem. E quanto a Elias, o que Elias estava fazendo lá naquele momento? O que é muito importante nós observarmos é que Elias, ele também partiu. Tradicionalmente, a presença de Moisés e Elias na transfiguração foi interpretada como a lei e os profetas, sendo perfeitamente cumpridos na própria vida de Jesus. Moisés representa a lei, enquanto Elias representa os profetas.
Mas por que então Elias e não Isaías, Oséias ou até mesmo o próprio João Batista, que muitas vezes é referido como o último profeta do Antigo Testamento? Segundo o próprio catecismo da Igreja Católica, João Batista, ele é muito mais do que um profeta. Nele, o catecismo ainda continua. O Espírito Santo conclui o seu falar nos profetas. João conclui o ciclo dos profetas que foi iniciado em Elias. Gente, é precisamente isso que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, ele, o Elias, que devia voltar. Mas por que Elias ainda devia voltar? Se João Batista é o novo Elias que já veio. E por que ele está falando com Jesus? Lá no segundo livro de Reis, nos diz que o profeta não morreu. Assim, ele entrou vivo no céu pelo fogo, em um redemoinho, levado em uma carruagem de fogo. Juntamente com Enoque e Maria, Elias é o único personagem bíblico vivo que foi levado para o céu. Essa passagem é conhecida como partida de Elias. E também ela é interpretada como a prefiguração da partida de Jesus ao céu, na sua ascensão. Jesus subiu vivo para o céu, uma vez ressuscitado. Agora faz sentido, né? Que Elias e Moisés sejam os dois personagens que também discutem a partida, ou seja, o êxodo de Jesus. Se vocês pararem para pensar, a volta de Elias, ela tem por si só um profundo significado escatológico, tanto em hebraico quanto também nas Bíblias mais antigas, as que estão mais fiéis à tradição original, já que a sua presença precede a do Messias e sua partida prefigura o próprio Cristo. O último livro do Antigo Testamento, que é o do profeta Malaquias, ele diz que Elias seria enviado para a terra novamente, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. A presença de Elias na transfiguração de Jesus, ele reforça justamente o cumprimento dessa profecia de Malaquias. Já havia sido cumprida com Batista, como se a selasse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostam de assuntos como esse, a respeito das curiosidades da Bíblia, o quanto o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento e o Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento, eu posso trazer para vocês outras comparações, como por exemplo, qual é a relação do cordeiro lá em Apocalipse, que João cita mais de 25 vezes, e por que no Antigo Testamento o cordeiro era oferecido como sacrifício. João foi o único que teve coragem de falar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Os outros apóstolos lá em Atos não tiveram essa audácia. Enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo a respeito das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, eu posso trazer mais desse assunto para vocês, tá bom? Deixem aqui nos comentários sugestões, não deixem de curtir, deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Agora eu vou deixar no final do vídeo representações mais marcantes que foram pintadas no período da arte renascentista a respeito, acerca da transfiguração de Jesus. Um beijo e até a próxima. Tchau!